crianças, Senhor Jesus. Oremos por cada uma delas, Senhor Jesus. Senhor, derrama poder e graça, Senhor Jesus, sobre a vida da Selena, Senhor Jesus, livrando ela do mal, Senhor Jesus. Abençoa também a vida do Lucas, Senhor Jesus, a vida do Cauã, do Cauê, Senhor Jesus. Abençoa, Senhor Jesus, com poder e graça, Senhor Jesus, a vida do Davi, Senhor Jesus, livrando ele de todas as enfermidades. Abençoa a vida do Gustavo, Senhor Jesus. Abençoa também a vida da Alice, a vida da Maria, Senhor Jesus. Abençoa, Senhor Jesus, a vida da Manuela, Senhor Jesus, do João Miguel, Senhor Jesus. Abençoa também a vida da Sofia, Senhor Jesus. Opera com poder e graça da vida dos nossos jovens, Senhor Jesus, que eles venham crescer no conhecimento e no entendimento da Tua palavra, Senhor Jesus. Abençoa, Senhor Jesus, a vida do meu irmão, que vai trazer a ministração da Tua palavra, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos. Glória a Jesus. Vamos orar mais um pouco. Nosso Deus e Pai, agradeço, Senhor Jesus, pelo compromisso que o Senhor me deu, a responsabilidade, o trabalho, que na verdade é de bastante responsabilidade, mas sei, Senhor Jesus Cristo, que é maravilhoso estar diante dos irmãos, podendo servir, mas sei, Senhor Jesus Cristo, que sou como um instrumento, uma ferramenta na sua mão, não sou capaz, Senhor, de fazer nada por eles, e por mim mesmo, Senhor, se não for pelo Teu Espírito. Então, Senhor Jesus, clamamos a Tua misericórdia, que o Senhor venha nos dar autoridade, poder, revelação, para que a igreja venha a ser edificada, Senhor Jesus, pelo conselho da Tua palavra, Senhor. Fala conosco e multiplica os dons, os talentos do ministério e de cada irmão, Senhor, para que a Tua igreja venha a crescer a cada dia. Pela palavra que vamos ouvir hoje, Senhor Jesus Cristo, tanto aqui como do Jardim Biriquê, que essa palavra venha transformar o nosso entendimento, aumentar o nosso conhecimento, nos dando discernimento, sabedoria, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Jesus. Bendito é o nome de Jesus. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 8. Esse texto aqui também está em Mateus 13, né? Nós temos essa parábola aqui contada mais de uma vez. Glória a Jesus. Parábola do semeador. Mas a gente vai começar no verso 1 do capítulo 8 de Lucas. Diz assim o texto: E aconteceu, depois disto, que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusá, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com os seus bens. E ajuntando-se uma grande multidão, e vindo de todas as cidades ter com ele, disse por parábola: Um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre pedra, e nascida secou-se, pois não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos, a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, a 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, clamava: Quem tem ouvidos para ouvir? Que ouça. Que interessante essa pergunta, né, irmãos? Quem tem ouvidos para ouvir? Todo mundo tem ouvidos, né? Ainda que tenha alguém que não ouve, né, que tem problema na audição. Mas o Senhor Jesus está dizendo aqui espiritualmente. Quem que pode entender isso? Que ouça. É isso que ele está dizendo, né? Quem consegue entender, que entenda. Né? E aí, o que acontece aqui, irmãos? Verso 9. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Que parábola é esta? Então, eles não podiam? Eles não podiam ouvir, eles não tinham ouvidos para ouvir. Né? Mas, pelo fato deles andarem com Jesus, pelo fato deles pertencerem à família de Jesus, terem intimidade com Jesus, eles são esclarecidos. Não é? Então, eles buscam sabedoria, eles batem na porta, eles pedem, e o Senhor Jesus vai e dá entendimento. Não é? E é o que a palavra diz. E ele disse, verso 10, A vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam, e ouvindo não entendam. Então quer dizer, o Senhor Jesus está dizendo assim, não, eu quero
dar para vocês uma palavra para salvar vocês, porque eu não quero salvar eles. É isso que ele está dizendo? Não, não é isso. Na verdade, é o contrário. As pessoas que se entregam a Jesus, as pessoas que abrem o coração, reconhecem que dependem do Salvador Jesus Cristo, reconhecem que são pecadores, não é? Confessam seus pecados, se arrependem, se entregam, automaticamente elas recebem o próprio Deus vivendo dentro delas, que é o Espírito Santo. Nesse momento, o Espírito Santo não tinha sido dado. Então, o que a palavra está dizendo? Que as pessoas que não ouvem e não creem na palavra, elas não são salvas. Porque o que salva é crer em Jesus. Então, o primeiro passo para crer em Jesus é abaixar a guarda. O primeiro passo para crer em Jesus é reconhecer que precisa de um Salvador. A partir desse momento, você passa a receber o Espírito Santo habitando dentro de você. A essa humildade, não é? Esse reconhecimento que você precisa de um Salvador, faz com que a palavra do Pai comece a ser ministrada dentro de você. E você começa, então, a partir daquele momento, discernir as coisas espirituais, né? Então, esse texto aqui, a vós é dado de conhecer os mistérios do reino, ele está dizendo, a vós quem? Os que crerem, aos que creem. Então, as pessoas que fecham o coração, as pessoas que olham para Jesus, olham para o Evangelho com soberba, cheios de si. Porque o que acontece muitas vezes é que as pessoas não têm coragem de confessar que precisam de um Salvador. Porque o mundo, hoje principalmente, o mundo se envergonha de Jesus. Um cristão verdadeiro não é motivo de glória. A fé que nós temos, a conduta que nós pregamos e que nós vivemos, ninguém nesse mundo, as pessoas que são carnais, elas não querem saber. Porque as pessoas pensam, não, isso é coisa de gente quadrada, retrógrada, né? Então, glória a Jesus, elas acabam se fechando para a verdade, porque são amantes de si mesmo. O coração delas é endurecido. Elas não veem nenhum motivo para crer em Jesus. Por quê? Porque hoje existem muitas saídas para muitas coisas. As pessoas cada vez mais criam tecnologia e desenvolvem na ciência, meios para se viver mais e com mais qualidade de vida, né? Para ter longevidade, uma mente sã, cheia de sabedoria. Hoje o mundo tem vários meios de comunicação para disseminar conteúdo, cultura, sabedoria. Então o Evangelho é muito simples, as pessoas se esquivam do Evangelho. Porque além da simplicidade do Evangelho, também vem com ela o quê? Reconhecer que você está morto em ofensas e pecados, reconhecer que você precisa de um Salvador, não é? Que você é filho do maligno, é uma das coisas que o Evangelho nos ensina, éramos filhos da ira, né? Como a palavra mesmo diz, o mundo jaz no maligno, ou seja, o mundo está morto no maligno, não é? E então, automaticamente ninguém quer admitir isso. Não, eu sou bonito, sou belo, sou de uma família boa, eu tenho pedigree, né? Eu tenho uma boa formação, eu tenho, sei lá, tem muitas coisas para a pessoa querer se apoiar, né? E aí não tem um encontro com Jesus, não se entregam para a verdade, né, irmãos? A palavra da cruz é loucura, né, irmãos? É loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Quando o Senhor Jesus explica a parábola, verso 11, esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem, e depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem, crendo. E os que estão sobre a pedra, estes são os que ouvindo a palavra e recebem com alegria, mas, como não têm raiz, apenas creem por algum tempo. E no tempo da tentação se desviam. E aqui caiu entre espinhos, esses são os que ouviram e indo por diante são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida. E não dão fruto com perfeição. Tá vendo? Então veja só que coisa. São 3 tipos de pessoas que estão no caminho, nas pedras e entre os espinhos. E aí tem um outro tipo, né? Verso 15. E a que caiu em boa terra. Verso 15. Estes são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Então, os irmãos percebem que a palavra ela é lançada e as pessoas se encontram em algumas situações, como no caminho, como entre pedras, entre espinhos, ou tem um coração bom,
Isso acontece no ato em que a pessoa recebe a palavra. Ou, se essa pessoa recebe graça sobre graça, né? Às vezes tem o esposo ou uma esposa cristã que conhece a palavra e vive ali, lançando semente, lançando semente. Se a pessoa está como no caminho, ou seja, o que é um caminho, né? Um caminho é um lugar onde muitas pessoas passam. Uma terra, para quem conhece um pouquinho de lavoura, né? Uma terra onde ela é constantemente pisada é uma terra dura. Dura, dura, dura. Não entra. Ela parece um chão de cimento, né? Uma terra dura. Se você jogar uma semente, ela fica exposta ali. Ou seja, é uma pessoa superficial. É uma pessoa que tem tanta coisa dentro dela, tanta coisa, passa tanta coisa na mente, no coração, nos pensamentos, que a palavra do evangelho é só mais uma coisinha que passa ali. Fica exposta, fica na superfície. Então, facilmente, o diabo lança outras coisas, outras sementes, né? Engana aquela pessoa, ela perde aquela palavra. Ela perde. Então, no caminho é esse tipo, né? É esse tipo de pessoa. Uma pessoa que ela não vai receber a palavra com alegria. É só mais uma coisa, é só mais uma informação. Eu já vi gente assim. A pessoa acha bonito. Nossa, olha que legal, eu não tinha visto por esse lado. Né? Nossa, que sabedoria, que palavra legal. Daqui a pouco você conversa com ela de novo, ela já está crendo em outras coisas. Aquilo ali não balançou ela. Comigo, quando eu entendi a palavra, mexeu com o meu coração, mexeu com o meu entendimento, abalou a minha estrutura. A partir daquele momento ali, eu fiquei com medo, eu fiquei preocupado, eu fiquei feliz ao mesmo tempo. Né? Foi um momento realmente de confusão. Houve uma confusão dentro de mim. Eu não sabia mais quem era Deus. Não é? Mas aí foi passando o tempo. E o Senhor Jesus foi cuidando de mim, foi me dando sabedoria. Eu fui entendendo melhor a palavra. Aprendi a orar de novo, aprendi. Né? Por quê? Porque a graça foi derramada. Mas se a pessoa não se abre, o coração é fechado, essa pessoa não vai entender nunca. A palavra não entra. Não é uma pessoa que está bloqueada. E aí tem o exemplo das pedras, né? O exemplo das pedras. Então ele dá um exemplo de uma semente que é lançada sobre pedras. Ela pode até ficar, de certa forma, escondida entre as pedras ali, bater até alguma sombra naquela pedra por algum momento. Né? Ela até recebe água, algumas raízes, fica um pouco mais escondida. Não é? Recebe, ela realmente, a semente ela entra. Mas é pouca duração, não é, irmãos? E aí ele fala da tentação, ele dá o exemplo da tentação, da perseguição, não é, irmãos? Ou seja, uma semente que cai no meio das pedras, a hora que sai o sol quente, a pedra esquenta. Quem já pisou aqui num chão quente de pedra, quando ele ficou bastante tempo exposto ao sol? Queima, né? A sola do nosso pé. Então é uma figura, ou seja, a hora que vem a temperatura alta, vem a tentação. O que essa semente faz? A semente morre. Não é? Então, também é, de certa forma, superficial. Não é profunda. Existe outra, que é aquela que cai entre os espinhos. E cair entre espinhos é o quê? A figura de estar sufocada pelos prazeres da vida. Então, essa vida, ela desperta ainda na pessoa muitas coisas que querem seduzir, tomar o tempo, tomar a atenção dela. Então, aquelas coisas começam a fazer o quê? A desviar o objetivo da pessoa, do cristão. Então, ele já creu, ele creu de coração, ele conheceu verdadeiramente a palavra, mas não renunciou às coisas dessa vida. Não entendeu ainda o motivo de crer em Jesus. O negar-se a si mesmo. Então, os espinhos, que são as coisas da vida, vão sufocando. E, infelizmente, a gente conhece pessoas assim, né? Eu tenho certeza que ele creu. Ele até pregou para mim. Ele até estudou comigo a palavra. Eu sei que ele creu, mas ele foi embora. Não quer mais saber de Jesus. Por quê? Porque muitas coisas sufocaram. Né? Então, irmãos, nós temos que ser sempre como uma boa terra. Nós sabemos que, de fato, existe um momento que a gente tem um encontro com Jesus, um encontro com a palavra. Mas durante a nossa jornada, pode acontecer, irmãos, do nosso coração se tornar como entre pedregais. Ficar fraco, exposto. A palavra ela já começa a ficar já na superfície. Né? Já não está mais tão firme a ponto de qualquer temperatura querer te derrubar. Pode ser que, quando você creu na palavra, você decidiu mortificar a sua vida, se entregar. E com o passar do tempo, o diabo te engana. E você começa a entender que, eu posso querer ter isso, querer ter aquilo. E não tem problema nenhum eu amar isso, eu amar aquilo.
Ah, mas isso aqui não tem problema, aquilo ali não tem problema. E o mundo começa a ser bonito de novo, começa a te agradar, te seduzir, e daqui a pouco você está de novo entre espinhos. Então, quando os irmãos olham, tem até um texto, para em 2 de Timóteo, vamos lá. Segundo Timóteo, acho que é capítulo 4. Verso 9. O apóstolo Paulo está preso, né? Ele está preso, e ele está conversando, né, na carta com Timóteo. Ele está mandando uma carta para Timóteo. Ele diz assim, ó: procura vir ter comigo. Espera aí, que tem alguém procurando. A irmã Maria está procurando o texto ainda. Vamos esperar. 4:9. Procura vir ter comigo depressa. Por quê, irmãos? Porque Demas me desamparou, amando o presente. O que é amar o presente século? É ficar entre espinhos. Ele ficou entre espinhos. Então, em algum momento, esse homem creu. Esse homem era companheiro de Paulo. Mas o que ele fez? Ele desamparou Paulo. Ele desamparou. Então o apóstolo Paulo manda a carta para Timóteo e fala: vem ter comigo depressa. Só Lucas está comigo. Preciso de você aqui também. Traga isso, traga aquilo. Me ajuda. Né? Demas me desamparou, amando o presente século. Então nós vemos que essa parábola do semeador, ela funciona para a gente imaginar como estão os corações quando encontram com Jesus, né? Mas ela também funciona, o entendimento, para a nossa vida. Porque nós podemos estar também, em algum momento da nossa vida, cheio de pensamento, colocando a palavra em último lugar, e está tudo na frente, a família, os filhos, o trabalho, a escola, etc, etc. Tem tanta coisa que está na frente, e Jesus é só mais um na lista de coisas que você tem. E aí você vira o quê? Como no caminho, é uma terra dura, um coração endurecido. Irmãos, é uma realidade. É uma realidade. A gente percebe quando o nosso coração está duro. Não é verdade? Tem dia, irmãos, que você congrega, e eu falo por mim. Né, irmãos? Eu falo porque eu observo. Tem dia que você está no culto e fala: Senhor Jesus, parece que só está meu corpo aqui. Não é? Parece que não está fazendo diferença nenhuma. Não está certo isso. Foi um dia que você viveu ali o mundo, trabalhou demais, resolveu muitas coisas, se envolveu de corpo, alma e espírito nas coisas da vida, né? E o mundo te suga, a ponto de você chegar na igreja, você está duro. Por isso que quando a gente chega na igreja, você tem que orar, você tem que louvar, você tem que ouvir, prestar atenção na oração, prestar atenção no louvor. Por quê? Porque ele já está te preparando, ele está quebrando as pedras ali, aquele chão pisado da sua vida está sendo, né, arado, com o louvor, com a oração, para que quando chega a hora da palavra, você está pronto para receber. Né? Então, irmãos, eu estou falando uma coisa simples, que pode acontecer, eventualmente acontece. Às vezes eu me pergunto assim, o que foi pregado ontem? Às vezes na pregação que eu que preguei, o que eu preguei ontem? Eu demoro um tempo. Não pode acontecer isso, né? Mas acontece, por quê? Porque esse mundo é uma loucura. Não é? A exigência, não é, irmãos? Eu estava fazendo uma reunião. É importante a reunião. Eu falei: gente, preciso ir embora. Vou ter que encerrar aqui. Saí da reunião, fui embora. Porque tinha culto. Né, irmãos? Trabalhei até quase agora a hora de vir para a igreja. Então, veja, a nossa vida, ela vai oprimir. Se a gente não tomar uma decisão e não se esforçar, podemos ser enganados. O diabo, ele vai te enganar de alguma forma. Ele vai endurecer o seu coração, ele vai fazer com que você fique entre pedras, entre espinhos, de alguma maneira, para que ele vá ganhando espaço. Né? Então, irmãos, tem um outro texto, a gente não precisa ir lá, mas no final de Colossenses, se não me engano, quando ele encerra a carta, ele fala de Demas. Olha quem está aqui comigo, que está saudando vocês. Ele vai falando o nome das pessoas e ele fala o nome de Demas. Então, para ele ser companheiro de Paulo, é porque não era qualquer um. Né? Teve um caso de João Marcos, que Barnabé falou: vamos levar Marcos, meu sobrinho, meu primo, se não me engano. E Paulo falou: não. Quando a coisa apertou lá, ele voltou para a casa da mãe dele, lá em Jerusalém. Ele abandonou a gente e nós estamos indo para uma missão aqui. Não está escrito isso, né? Mas dá para entender mais ou menos isso. Porque dali, ele foi com Paulo e Silas, né? E eles apanharam de vara e foram para a cadeia, né? Foram para a prisão. Então, nós vemos que essas coisas acontecem, né, irmãos? Acontecem. E glória a Jesus. Depois João Marcos foi muito útil. Inclusive foi ele que escreveu o Evangelho de Marcos, né? Esse João Marcos aí. Que o apóstolo Paulo não aceitou com ele. Aqui, ó, na sequência do texto, irmãos, ó. Quer ver, ó?
ele vai dizer, traga também Marcos, que ele é muito útil para o ministério. Verso 11, ó. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Então, em um momento, Paulo falou, não está servindo para andar comigo. Né? Porque a coisa apertou, ele foi embora e ele pode atrapalhar a gente na jornada. Não concordo que ele vá com a gente. Houve até uma discussão entre Paulo e Barnabé e eles se separaram. Barnabé foi com Marcos para um lugar e Paulo e Silas foram para outro lugar. Fala, irmã. É João? Não é o mesmo. João Marcos é o que escreveu o Evangelho de Marcos. É João de sobrenome Marcos. Então eles chamavam ele de Marcos, né? Mas o João do Evangelho de João é o filho de Zebedeu, né? Irmão de Tiago, filho de Zebedeu também. Então, irmãos, os irmãos estão vendo? Então a nossa vida, ele dá o exemplo do coração. Até o coração é uma figura, né, irmãos? Porque o coração é um órgão que é um músculo que bombeia sangue, né? Ele tem a figura como do nosso entendimento, da nossa alma, dos nossos sentimentos, né? Então uma pessoa que tá fechada, está endurecida, está amarga, né? Incrédula, você joga a semente ali, a semente cai, o diabo vai e leva embora, né, irmãos? Uma pessoa que está com a palavra só na superfície, que não penetrou mesmo na terra, quando vem a temperatura alta, mata a semente, né? Com a raiz, com tudo, né? E nos espinhos é sufocado, não consegue dar fruto, né? Não consegue dar fruto. Conheceu, entendeu a palavra, mas não dá fruto. E a palavra diz que nós temos que dar fruto, não é? Temos que dar fruto, porque a palavra diz que a árvore que está conectada na videira, ela dá muito fruto, não é? E o Pai limpa para que dê mais fruto. Então é escândalo para a obra, é escândalo para o evangelho. Nós temos que buscar estar sempre numa boa terra. Tem até o exemplo de Cornélio, falando da conversão, né? Quem que era Cornélio? Centurião. O que é um centurião? É como se fosse um general, um capitão de soldados, né? Gentil, porque a gente vê pela história ali que está escrita que Pedro não tinha entendido que a palavra tinha vindo também para os gentios, teve que ter uma revelação, né? Mata e come, quando ele viu os répteis lá, mata e come, e aí Pedro disse, eu nunca comi nada impuro, né? Não tornes impuro aquilo que eu purifiquei, o que o Pai purificou, né? E ele entende então que aquilo ali era uma visão dizendo para ele, né? Eu purifiquei os gentios também são salvos, né? E a palavra ali está dizendo o quê? Que Cornélio, ele dava esmolas, né? Ele era uma pessoa justa, honesta, temente a Deus, ou seja, ele cria em Deus. Ele tinha entendimento de Deus? Não tinha. Precisou Pedro ir lá e pregar para ele o evangelho. Mas ele estava com o coração como uma boa terra. Então, naquele momento, o pai mandou Pedro ir lá pregar para ele, porque estava preparado para ouvir, né, irmãos? Assim foi na minha vida, foi na vida dos irmãos também. Apareceu a chance, o momento, e Deus usou de alguém, e pregou a palavra, e nós ouvimos, nós cremos, né? E a obra foi feita. Mas a partir de agora, irmãos, temos que permanecer com a nossa terra, uma terra arada, uma terra boa, né? Então, assim como a figura aqui do culto, que você chega endurecido do trabalho, de um dia difícil, de um dia estressante, que você está duro, cansado, que você não quer mais nada. Você queria mesmo era estar deitado num sofá, né, tomando um refrigerante, comendo um biscoito, ou batendo um prato de comida, assistindo algum jornal, alguma coisa assim, bem sem compromisso, né? E na verdade você vem cansado, e o seu corpo está dizendo, eu não quero ouvir nada, eu não quero participar de nada, não quero, né? Eu estou aqui só porque eu tenho que vir mesmo, e não é assim, né? Então participa, ouve a oração, né? Ouve, está cansado, se você ajoelhar você vai dormir, fica de pé então, ora de pé, ora sentado, mas ouve as palavras da oração. Os irmãos estão orando aqui, ora com eles, ora, na hora do louvor, presta atenção na palavra do louvor, é uma ministração. Muitas vezes o louvor, ele está falando aquilo que vem depois na palavra, é uma preparação, né, irmãos? Amém? Em nome de Jesus. Então, glória a Jesus por mais um dia que nós vencemos, que estamos reunidos em nome de Jesus. Glória a Jesus, irmãos. Nosso Deus, nosso Salvador.